Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para você e para a Cássia, também para os ouvintes e para quem nos assiste. Boa tarde, Vera. Bom, inclusive acabamos de noticiar no Repórter CBN que uma reunião aí, uma super reunião, nós tivemos essa reunião pela manhã e resolveram fazer uma regra de transição. Para que é essa regra de transição? Para legalizar os penduricalhos ou para acabar com os penduricalhos? É para não acabar assim tão de uma hora para outra, tão de repente, Sardenberg. Dá tempo de tentar uma saída intermediária. Ontem, quando a gente falou aqui no assunto, eu disse que tinha uma controvérsia quanto à extensão da medida determinada pelo ministro Flávio Dino, o fato de se ela proibia ou não o legislativo de aprovar novas regras a respeito de salários acima do teto, sobre o chamado extrateto, tanto as verbas indenizatórias quanto as outras, as remuneratórias, e o que a gente está vendo aí, uma tentativa de contemporização, né? Isso mostra que o ambiente para o julgamento que está marcado para amanhã, né, que iria referendar ou não a medida do ministro Flávio Dino, não estava tão consensual como eu antecipei aqui ontem no meu comentário. Então, com isso, eles fazem eles ganham tempo para tentar chegar a uma saída. E essa saída seria aquela que eu disse, de o Congresso, o próprio Congresso, aprovar uma regra que seria a regulamentação da emenda constitucional que estabeleceu o teto de gastos, que hoje equivale a R$44 mil. O que acontece, né? Os penduricalhos eles estão disseminados em todos os poderes, em todas as instâncias de governo e principalmente concentrados no próprio judiciário. Com isso, a turma do deixa disso e a turma que sempre tenta fazer um acordo para evitar ali maiores crises entre os poderes entrou em campo. Então, estavam nessa reunião o ministro Gilmar, que também relata uma série de ações que dizem respeito a pagamentos de penduricalhos, o ministro Fachin, que é o presidente do STF, o Flávio Dino, que é o outro relator, o relator que deu as decisões que agora estão sendo contestadas, e o Alexandre de Moraes, que é vice-presidente do Supremo. Eles, juntamente com o Hugo Mota, o presidente do Tribunal de Contas, o Vital do Rego, e o Davi Alcolumbre, chegaram a essa fórmula de se dar um prazo maior, que deverá ser de 180 dias, para que o Congresso finalmente legisle, faça aquilo que não fez até hoje. E aí, nessa lei que vai ser aprovado, é que vai ficar definido o que está dentro do teto, o que está fora, e do que estiver fora, o que é lícito ser pago ou não. A única dúvida que ninguém conseguiu me explicar, e eu estou aqui em Brasília, já conversei com algumas pessoas que tiveram acesso a integrantes dessa reunião, nesse prazo de transição, mantém ou derruba a liminar do ministro Flávio Dino? Ou seja, nesses 180 dias, paga tudo ou não aquilo paga? Que for extrateto, paga ou não paga? Isso é a pergunta de $1 milhão que ninguém consegue me responder. E faz diferença, né? Se você pensar em 3 meses de pagamento de bilhões de reais, que é o valor que somado corresponde ao que é pago hoje em termos de extrateto, faz bastante diferença para os cofres públicos, não só da União, como de todos os entes federados. Então, isso é o que deverá... Oi, desculpa, Cássia. Não, eu ia te perguntar se esse prazo de 180 dias, esses 6 meses, quando que isso começa a contar? 6 meses, né? A pessoa que não sabe fazer conta, 6 meses. Começaria a contar a partir do julgamento ou a partir da decisão, né, em si, né, da liminar que ele deu há 2 semanas. E aí, nesse prazo, o Congresso elaboraria e votaria uma lei, que é uma lei complementar, regulamentando o que é uma emenda constitucional. Aí tem um esboço de acordo, mas tem muito detalhamento, e nesses detalhes a diferença
pode chegar a bilhões de reais. Essa coisa de se paga ou não paga, a coisa de se a regra de transição vai ser mesmo de 6 meses, né, 180 dias, ou de 4, 120 dias, como alguns propuseram, e o que vai ser essa regulamentação. E aí a gente vai ter aquele tipo de discussão que todo mundo tenta incluir na lei, todo tipo de jabuti para se beneficiar. Então, não é uma decisão simples, mas o fato de terem entrado tantos bombeiros em campo mostra que não estava simples simplesmente chegar na reunião do Pleno e aprovar aquilo que o ministro Flávio Dino tinha decidido em caráter liminar. Então, por hora, subiu no telhado a proibição de todo e qualquer penduricalho, em todos os poderes, em todos os lugares, como ele tinha determinado há 2 semanas. A ver, Vera Magalhães, obrigado, Vera. Sabe o que eu estou achando, Vera? Que vai virar, mexer e vai ficar tudo igual. Vão continuar pagando tudo igual. Vai mudar o nome. Se nessa lei não enfiarem mais uns jabutis e mais uns penduricalhos. Vão mudar o nome e vão continuar pagando do jeito que está sendo levado. Bom, a ver. Obrigado, Vera. Provável. Amanhã continuamos. Tá bom, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Até mais, Vera. Obrigada.